Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos falar sobre ortoépia e prosódia? Muito bem. Aula 222. Língua portuguesa, ortoépia e prosódia. Você sabe o que é isso? Não sabe? Vai saber agora. Olha o conceito aí. Conceito de ortoépia. Vamos começar com o conceito de ortoépia. Ele trata da pronúncia correta das palavras. Você pronuncia corretamente as palavras? Muito bem, olha só. Então, trata da pronúncia correta das palavras. Ortoépia. Muito bem. Por outro lado, pronunciar incorretamente. Olha só, pronunciar incorretamente uma palavra é cometer a cacoépia. Professor, cacoépia, exatamente. Olha só, temos um exemplo aqui de uma palavra. Você pronuncia essa palavra ruim ou ruim? Como você pronuncia essa palavra? Diga aí para mim. Pode falar, eu ouço daqui. Ruim? Pois é, você está fazendo aí, né? Está pronunciando, na realidade, pronunciando incorretamente. Porque, na realidade, você tem que pronunciar ruim. Ruim. Porque ruim é uma palavra oxítona. Oxítona, há um hiato aí, você lembra do hiato? Então, temos aí uma palavra oxítona. Essa palavra se pronuncia ruim, não ruim, é ruim. Muito bem, então você está ocorrendo aí de uma cacoépia se você utiliza pronuncia aí da forma incorreta. Muito bem, olha só, então é isso que nós estamos falando. Estamos falando aí dessa situação da oralidade, da fala do dia a dia também, né? Sem problemas, variações, né? Quando você fala aí com os colegas na rua, com seus familiares, de maneira informal, sem problemas, variações fazem parte da língua, né? Mas a pronúncia, no caso aí na hora de você escrever a linguagem culta, é necessário que você utilize bem esse tipo de linguagem, ok? Então ele vai afetar ali na hora de você escrever, de você pontuar a palavra. Então a palavra ruim, por exemplo, é uma dessas situações de cacoépia, né? As pessoas falam ruim, né? Ruim é uma palavra oxítona, ok? Vamos aprender aí no decorrer da aula algumas situações aí de cacoépia. Olha só, vamos lá então. Muito bem, então trabalhamos aí esta primeira situação. Então, ortoépia são erros cometidos contra a ortoépia. Erros cometidos contra a ortoépia são chamados de cacoépia. Alguns exemplos: pronunciar erradamente as vogais quanto ao timbre são erros comuns de cacoépia, né? Então, pronunciar as vogais. Olha só, aí temos exemplos, olha só. Exemplos aí: pronúncia correta, timbre fechado, e o, né? Então você fala omelete, alcova, crosta, são timbres corretos, né? Então você fala omelete, alcova, crosta, não. É omelete, alcova e crosta. Muito bem. Pronúncia errada de timbre aberto, e o, omelete, alcova e crosta. Muito bem. Então você vai pronunciar de forma correta omelete, alcova e crosta. Muito bem. Prosseguindo, mais exemplos. Olha só, erros cometidos contra a ortoépia são chamados de cacoépia. Exemplo, omitir fonemas. Olha só, né? Algumas pessoas falam assim, ó, cantar, aí falam, em vez de cantar, falam canta. Trabalhar, trabalha. Amor, fala amo. Então você tem que pronunciar todas essas palavras, todos esses fonemas, né? Cantar, trabalhar, amor. Muito bem. Abóbora, não abóbora, né? Tenho certeza que você não fala abóbora, você fala abóbora. Prostrar,
Muito bem, não prostar. Reivindicar. Olha só essa situação do reivindicar. As pessoas falam muito, né? Reivindicar. Não é reivindicar, é reivindicar. Erros de cacoépia. Reivindicar. Ok? Muito bem, vamos retornar aqui, retornando, olha só. Retornando. Então falamos aqui a respeito dessa palavra, ó. Você vai falar reivindicar. Se você falar reivindicar, você está cometendo aí um erro de cacoépia, omitindo fonemas. Muito bem. Prosseguindo vamos falar hoje sobre alguns exemplos aí. Olha só esse aí, muito cometido também, ó, esses erros de cacoépia aí, olha só. Temos aí acréscimo de fonemas, né? As pessoas costumam acrescentar fonemas também a algumas palavras, acrescentar fonemas em algumas palavras. Olha só o exemplo aqui, ó. Exemplo, a pessoa fala, ao invés de pneu, ela fala pneu, né? Pneu. É pneu, não pneu. Muito bem. Outro exemplo aqui, ó, é freada. As pessoas falam freada. Erros de cacoépia. Muito bem, olha só. Bandeja. Você fala corretamente bandeja, não bandeja. É bandeja. Bandeja. Estamos falando aqui sobre essas situações de ortoépia, que é a pronúncia correta, então falando sobre ortoépia, e cacoépia, que é a forma errada de se pronunciar as palavras, né? Falamos algumas palavras, bandeja, não bandeja, você vai falar bandeja. Se você falar bandeja, você está incorrendo aí num caso de cacoépia, ok? Muito bem, é isso que nós estamos falando hoje. Ortoépia, cacoépia, isso aí, olha só. Vamos falando aí em outras situações aqui. Substituições de fonemas, olha só. Substituições de fonemas. Vamos aqui, ó, nessa letra D. Exemplo, cutia, cotia. Muito bem. Essa aqui é importante, olha só, né? As pessoas falam cabeçário. Não é cabeçário, é cabeçalho. Cabeçalho. Professor, eu vou fazer o cabeçalho da minha avaliação. Exatamente, cabeçalho. Exatamente, falando sobre cacoépia. Olha só. Outro exemplo aqui, ó. Bueiro. Aí as pessoas vão e falam boeiro. Não é boeiro, é bueiro. Muito bem. Hoje nós estamos falando aí sobre a oralidade, sobre as palavras, como se utiliza, se pronuncia corretamente as palavras, né? Falando aí sobre ortoépia, cacoépia, que é o erro, né, das pronúncias. Então, falamos. Vou falar novamente aqui a respeito da situação do contexto, né? Você tem que ver o contexto. Não há problemas, né? Se você está falando aí com seus amigos, com seus familiares, na rua, sem problema. Há as variações de linguagem, mas você tem que entender o contexto em que você está para poder falar das várias formas, da forma informal, da formal, e também utilizar na hora de escrever corretamente, na forma da linguagem culta, né? Então você tem que compreender todos esses contextos, ok? Muito bem, então estamos falando hoje agora sobre cacoépia e sobre ortoépia. Vamos lá, prosseguindo ainda falando sobre esse assunto. Então, agora, vamos continuar. Agora vamos falar aqui sobre acréscimo de fonema, é isso? Isso. Vamos voltar aqui, só para mim relembrar aqui, relembrar. Podemos retornar? Opa, passei aqui, erros cometidos, falamos aqui sobre boeiro, ok, vamos prosseguindo então. Erros cometidos contra a ortoépia, olha só, chamados de cacoépia. Troca de posição de um ou mais fonemas. As pessoas também trocam de posição
de um ou mais fonemas. Exemplo, olha só, essa daqui é bem interessante, olha só. Caderneta é a palavra, caderneta, caderneta. Aí as pessoas falam cardeneta, 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 cardeneta. Não, a palavra correta se pronuncia caderneta. Muito bem, muito bem. Olha só, outra palavra aqui. Menino, vai lá na mercearia e compra um bicarbonato de sódio. Bicarbonato, ok? Essa é a palavra. Não bicarbonato. Bicarbonato, tá errado. Bicarbonato é a maneira adequada. Bicarbonato é a maneira adequada. Muito bem. Outra palavra, muçulmano. Olha só, muçulmano, muçulmano. E não muçulmano, muçulmano. Próximo, né? Então, essas situações da proximidade das palavras, elas vão indicar ali o erro da pronúncia. Então, é importante que você observe bem a palavra, leia para pronunciar a palavra corretamente, ok? Não cometer esse erro de cacoépia. Prosseguindo, olha só. Prosseguindo, prosseguindo. Então, vamos prosseguindo aqui. Alguns, nasalização de vogais, por exemplo, sobrancelha, né? Sobrancelha, não sobrancelha. Mendigo, não mendigo. Mendigo é mais difícil, né, das pessoas falarem, mas a palavra certa é mendigo. Bugiganga, bugiganga, não bunginganga. Muito bem. Ou bugiganga, né? Muito bem. Prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Temos mais exemplos, olha só, mais exemplos. Pronunciar a crase. Tem gente que pronuncia a crase aqui, ó. A aula iria acabar às 5 horas. A aula iria acabar às 5. Às 5 horas. Às 5 horas. Aí não dá, né? Você pronunciar ali a crase. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, observe aqui alguns exemplos. Olha só, observe aqui alguns exemplos que nós temos para você de maneiras aqui também. Olha só. Então, observe aqui, olha só, a pronúncia correta de algumas palavras. Temos aqui, ó, cabeleireiro em vez de cabeleireiro, né? Tem o meme, cabeleireira Leia, não sei. Tem um memezinho, mas o certo é cabeleireiro. Muito bem. Caranguejo em vez de caranguejo. Queijo em vez de queijo. Muito bem, muito bem, muito bem. Que mais? Temos mais exemplos aqui, ó. Disenteria em vez de desinteria. Professor, que palavra é essa, né? Pois é disenteria. Muito bem, espero que você não tenha esse problema. Vamos aqui, ó. Empecilho em vez de empecilho. Muito bem, falando isso sobre cacoépia. Estourar em vez de estourar. Também pronúncias corretas aí que nós estamos aprendendo. Observe só as pronúncias corretas de algumas palavras. Estupro em vez de estrupo. Muito bem. Lagartixa em vez de largatixa. Exatamente, exatamente. Então, nesse exemplo aí do lagartixa, tem o lagarto também, né? Lagarto em vez de largato. Então, você vai falar lagarto. Muito bem. Em vez de largato. Exemplo aí, o professor aprendeu. Um dia desse ele falou errado aí numa aula, o aluno foi lá no vídeo e criticou. Ele estava certo. Estava certo. Erros de cacoépia, olha só. Manteigueira em vez de mantegueira. Muito bem. Outros exemplos, vamos seguindo aqui alguns exemplos. Já falei aqui a respeito do mendigo, né? E mendigo. Meritíssimo em vez de meritíssimo, meretíssimo. Mortadela em vez de mortandela. Ninguém fala, né? Mortandela. Muito bem. Então, outros exemplos aí, ó. Prazeroso, prazeroso em vez de prazeroso. É prazeroso. Privilégio em vez de privilégio. Privilégio. Muito bem. Próprio
em vez de próprio. Não fale próprio, fale próprio. Muito bem. Outros exemplos? Outros exemplos. Temos mais exemplos. Vamos lá. Reivindicar, já falei. Asterístico. Olha só, você não vai falar asterístico, é asterisco. Asterisco. Muito bem. Então vamos lá, olha só. Prosódia. Prosódia trata de correta acentuação tônica, é o que nós estamos falando, das palavras, tomando como padrão a língua considerada culta. Olha só, então vamos falar aqui sobre a posição das sílabas para você pronunciar corretamente. Temos as palavras oxítonas, em que elas vão trazer ali as palavras mais fortes na última sílaba. Exemplo, cateter, cister, condor, febril, hangar, harém, mister, nobel, novel, recém, refém, ruim, ruim, sutil e ureter. Temos também as paroxítonas, em que elas vão trazer ali as sílabas mais fortes na antepenúltima. Ambrosia, avaro, aziago, caracteres. O que mais que nós temos? Cartomancia, ciclope, erudito, libero e assim vai, né? Gratuito, látex, libido, poliglota, pudico, recorde, rubrica, têxtil. Muito bem. E as paroxítonas? Citar algumas paroxítonas aqui, proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba. Muito bem, muito bem. Olha só. Acrópole, aeródromo, aerólito, ácabe, alacre, e assim vai, né? Então são essas palavras de prosódia aí que nós temos para trazer para você hoje. Eu acho que temos mais algumas? Temos não? Ficamos aqui, é isso? Exatamente, professor que está perdido, mas ele se acha rapidinho. Chegou a hora de nós praticarmos. Vamos lá. Praticando na nossa dinâmica local interativa, olha só, qual dos pares de palavras abaixo eles não admitem dupla pronúncia? Você vai indicar aí. Temos uma segunda questão? Segunda questão, a prosódia trata da incorreta, prosódia ela trata da correta pronúncia das palavras. Quanto à posição da sílaba tônica, observe as seguintes palavras. E temos essas palavras aí que você está lendo e vai lembrando que as sílabas tônicas foram destacadas, estão incorretas as seguintes palavras. Então, destacamos aí algumas estão incorretas. Você vai indicar quais estão incorretas. Daqui a pouquinho, quanto à pronúncia. Daqui a pouquinho nós retornamos aí com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a nossa interatividade. Temos interatividade, temos a participação do Luiz Gustavo, que indicou ali que a questão 1 é a letra D. Letra D de dado. Muito bem. Vamos então à resposta? Olha só. Então temos a primeira questão que diz assim, ó. Qual dos pares de palavras abaixo não admitem dupla pronúncia? Muito bem, olha só. Não admitem dupla pronúncia. Você não pode pronunciar de duas formas, somente de uma. Se você respondeu ali a letra D, funil e funil, aí está correto, olha só. Então, letra D, você respondeu ali, que é a alternativa D. A cacoep é a pronúncia irregular, diferente da prevista ou postulada pela prosódia, acentuação e entonação adequada dos fonemas de acordo com a variedade padrão da língua. Há palavras que admitem dupla pronúncia, né? Então, vamos agora à questão 2. Questão 2, olha só. Então, temos aí, a prosódia trata da correta pronúncia das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Muito bem. Então, temos aí algumas palavras que estão indicadas aí como sílaba tônica. Olha só. Filantropo, pudico, rúbrica, interim, recorde e circuito. Muito bem, você vai indicar aí, lembrando que as sílabas tônicas foram destacadas e estão incorretas, algumas delas, né? Então, estão incorretas nas seguintes palavras. Quais são as palavras? Vamos lá, a questão. Então, se você marcou aí a letra D, é isso? Letra D. Se você marcou letra D, está certo. É filantropo, né? Filantropo, rubrica e recorde, além de ser circuito. Muito bem. Então, circuito são as palavras aí que estão incorretamente ali indicadas. Muito bem, muito bem. Temos comentários? Temos comentários nessa questão? Não temos? Ah, ok. Muito bem, muito bem. As palavras tônicas das palavras são isso aí que nós trabalhamos hoje. Trabalhamos hoje aí essa situação da pronúncia. Espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.